Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Que bom encontrá-lo diante do seu celular, do seu televisor, do seu computador, para conosco, durante 30 minutos, aprofundar a nossa fé católica apostólica romana sobre o fascinante argumento dos Salmos, os Salmos na nossa vida. Esse projeto do programa Luz da Vida pretende se estender até quando Deus permitir, mas a ideia, a ousadia é precisamente comentar os 150 Salmos. O livro de oração dos judeus, o livro por excelência de oração deles e também nosso, cristãos, por causa de Jesus que rezou os Salmos, por causa dos Salmos que falam de Jesus. A oração magnificamente recomendada para todos os seres humanos, mas sobretudo os judeus e os cristãos. No programa anterior, nós terminamos ilustrando uma das 10 categorias de salmos. Os salmos podem ser divididos por assuntos, por assim dizer, e assumimos a distinção feita por não poucos exegetas de enquadrar os salmos em 10 categorias: súplicas, lamentações, imprecações, orações de confiança, ação de graças, hinos, louvores à realeza de Deus, oráculos messiânicos, cânticos de Sião e cantos didáticos. Então, são 10 categorias de cantos, 10 assuntos que os salmos abordam. Já vimos, ilustrando um salmo pelo menos, os salmos de súplica e o que significa suplicar a Deus, os salmos de lamentações, os salmos imprecatórios, as imprecações, e os salmos de confiança, as orações de confiança e de esperança em Deus Todo-Poderoso. Agora, nós vamos falar dos salmos que são orações de ação de graças. Ação de graças, como o próprio nome diz, é um ato de agradecimento a Deus. Agradecimento a Deus por quais motivos? São vários, porque são vários salmos de agradecimento no saltério, e os motivos, eles dependem do momento existencial do salmista, do momento existencial da própria nação de Israel, e as causas são diversas. Ação de graças porque Deus fez uma intervenção prodigiosa e livrou o salmista de alguma desgraça. Agradecimento a Deus porque Deus concedeu um favor, porque Deus fez uma intervenção diante de um inimigo, porque Deus afugentou, porque Deus afastou um perigo iminente, porque Deus assumiu a causa do povo numa batalha e depois da guerra Israel saiu-se vitoriosa. Agradecimento a Deus pela criação, pela existência, pelo simples fato de existir. Agradecimento a Deus pela própria natureza. Pensemos no Salmo 18, os céus narram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, um agradecimento a Deus por todas as criaturas, por tudo aquilo que Deus criou e que entregou, por assim dizer, ao homem. São muitos os motivos de agradecimento. Às vezes esses salmos, os salmos de ação de graças, eles explicam por que o salmista está agradecendo. Eu te agradeço porque tu intervieste nisso, porque aconteceu tal e tal coisa, porque ia acontecer tal coisa, porque o inimigo se aproximou e tu o debelaste, etc. Às vezes não há um motivo claro, é simplesmente para agradecer a Deus. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora, eu digo eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom por causa da voz do Senhor que soa nos ares, por causa da tempestade, por causa do orvalho, por causa da água que fecunda a terra, por causa da colheita, por causa dos vegetais, por causa dos animais, tudo canta de alegria, etc. E até agradecimento a Deus pelas provações. Cito aqui alguns exemplos de salmos de ação de graças. Vamos ver um.
o Salmo 29, e você daqui a pouco já vá abrindo a sua Bíblia. Vou citar aqui alguns salmos de ação de graças. O Salmo 9, o Salmo 29, que nós vamos ler agora, o Salmo 31, o Salmo 33, o Salmo 39, o Salmo 65, o Salmo 117, dentre outros. Agradecer a Deus. Aqui está o motivo para nós buscarmos os salmos e aqui está o contexto que permite, aliás, nos obriga, uma obrigação boa, isto é, eu me sinto obrigado a agradecer a Deus por tudo. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Agradecer a Deus, qual é o momento principal do dia para fazê-lo? Bem, é uma pergunta difícil essa, porque se deitamos, temos que agradecer a Deus pela vida que Ele nos deu, pelo dia que nós tivemos, pelo esforço que nós depreendemos, pela sua força que nos sustentou, pela sua graça que nos purificou, pela sua misericórdia que nos perdoou. Ora, temos razões de sobra para agradecer a Deus. Só há um motivo pelo qual não podemos agradecer a Deus, e você já sabe qual é. A única coisa, o pecado. Por causa disso, nós não podemos agradecer a Deus absolutamente, porque a Deus não agrada o pecado. E óbvio, pelo autor do pecado, não podemos agradecer a Deus pela ação do demônio, evidentemente. Nem agradecer a Deus pelo pecado nosso, nem pelo pecado dos outros, nem pelo demônio que é o autor do pecado. Vamos então agora, eu disse que dentre muitos salmos de ação de graças, oração de ação de graças, é o salmo que eu escolhi para nós vermos aqui, para nós rezarmos um pouco, como ilustração, porque estamos ainda na parte introdutória do estudo dos salmos, os salmos na nossa vida. Vamos ao Salmo 29. O motivo do agradecimento aqui é que Deus salvou o salmista de um grande perigo. Às vezes a gente passa 24 horas e acha, não tive nenhum perigo do qual Deus me livrou. Às vezes isso pode ser uma ilusão, porque Deus é muito bom e nos livra de perigos sem que a gente saiba. Você sabia? Às vezes a gente sabe realmente um perigo, sei lá, um acidente ou uma batida de carro que ia acontecer e Deus livrou você, seja porque o motorista de lá desviou, seja porque você desviou. Aí você viu realmente a tragédia que ia acontecer e não aconteceu. Ali você viu. E ali foi a intervenção de Deus, sem dúvida alguma. Mas tem muitas intervenções de Deus na nossa vida, na qual Ele nos livra de perigos e a gente nem sabe. Só no céu a gente vai saber. Ou seja, ia acontecer alguma coisa. Um malvado ia nos assaltar, um estuprador ia fazer o mal a uma filha sua, a uma esposa, fulano ia lhe sequestrar, fulano ia roubar você, ia atirar em você, etc. E Deus disse, epa, sustenta seu anjo da guarda, São Miguel Arcanjo, ou a intercessão de Nossa Senhora, enfim. Por favor, o salmo que vamos ler agora também se aplica àqueles dias em que você acha que não teve nada com você e que Deus não fez nenhuma intervenção. No céu você vai saber. Salmo 29. Salmo cântico para a dedicação da casa de Deus de Davi. Eu vos exaltarei, Senhor, porque me livrastes. Não permitistes que exultassem sobre mim meus inimigos. Senhor, meu Deus, clamei a vós e fui curado. Senhor, minha alma foi tirada por vós da habitação dos mortos. Dentre os que descem para o túmulo, vós me salvastes. Ó vós, fiéis do Senhor, cantai sua glória, dai graças ao seu santo nome, porque a sua indignação dura apenas um momento, enquanto sua benevolência é para toda a vida. Pela tarde vem o pranto, mas de manhã volta a alegria,
Eu, porém, disse seguro de mim, não serei jamais abalado. Senhor, foi por favor que me destes honra e poder, mas quando escondestes vossa face, fiquei aterrado. A vós, Senhor, eu clamo e imploro a misericórdia de meu Deus. Que proveito vos resultará de retomar minha vida, de minha descida ao túmulo? Porventura vos louvará o meu pó? Apregoará ele a vossa fidelidade? Ouvi-me, Senhor, e tende piedade de mim. Senhor, vinde em minha ajuda. Vós convertestes o meu pranto em prazer, tirastes minhas vestes de penitência e me cingistes de alegria. Assim minha alma vos louvará, sem calar jamais. Senhor meu Deus, eu vos bendirei eternamente. O título desse salmo, maravilhoso, é, na Bíblia, Ave Maria, após um grande perigo. Eu repito, tem perigos dos quais o Senhor nos livra, que nós tomamos conhecimento. Mas, e aqueles que nós nem imaginamos? Seja pela intervenção de alguém, não mexa com ele, não mexa com ela. Seja por uma intervenção prodigiosa de um anjo, ou seja lá de quem, sustando, aqui você não chega. Daqui você não passa. Você não mexe com ela, que ela é minha. E aí o perigo é debandado. Você sabia disso? Por favor, não leia os salmos de ação de graças somente quando você percebe que uma graça, que um favor, que um livramento, você viu, você soube, como se os livramentos Deus precisasse contar para você. Deus, libertando você dos perigos, ele tivesse a obrigação de contar para você. Não. Aliás, é até bom que a gente não saiba dos muitos livramentos. Talvez dezenas ao longo do dia, talvez centenas ao longo do mês, talvez milhares ao longo do ano. Quantos livramentos! E por aqueles que aconteceram, que você não soube, nem convém que saiba, para não ficar assustado, renda graças a Deus. Ação de graças a Deus. Que maravilha essa categoria de salmos. Está terminando o nosso primeiro bloco. Não saia daí. No segundo bloco, nós vamos continuar com outra categoria de salmos. Os hinos. Não é o hino nacional brasileiro, não. Não é o hino da sua cidade nem do seu estado. Mas o gênero literário é muito parecido. Não saia daí. Depois de um breve intervalo, a gente volta. Até logo mais. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo bloco de mais uma etapa, programa Luz da Vida, debruçando-se sobre o fascinante argumento Os Salmos na Nossa Vida. Eu quero, em nome da Rede Século XXI, agradecer a todos os sócios que mantêm essa obra de evangelização há mais de 40 anos. Deus seja louvado pela sua ajuda, pela sua colaboração e persevere. E a você que ainda não é sócio, eu convido você, aí estão os contatos da Rede Século XXI na parte de baixo da tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor e também o Pix. Você se inscreva, entre em contato conosco, seja o nosso sócio. Essa obra de evangelização demanda muito dinheiro, muito recurso para que você tenha, e tantas outras pessoas no Brasil e no mundo inteiro, o acesso gratuito a tanta iniciativa de evangelização, a tantos programas de excelente qualidade da nossa querida Rede Século XXI. Não esqueçam que nós estamos construindo aqui em Valinhos, São Paulo, a sede da Rede Século XXI, a Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Precisamos sim de sua colaboração. Ajude-nos, por favor, e quando se inscrever, peça a Nosso Senhor para ser perseverante e Jesus vai lhe conceder muito mais do que aquilo que você ajuda, com o que você ajuda a manter essa obra. Terminamos o nosso primeiro bloco ilustrando os salmos de ação de graças.
Os salmos, eles podem ser divididos em várias categorias e nós já abordamos algumas delas. Vamos somente lembrar as 10 categorias principais de salmos, os assuntos que os salmos abordam, esse livro de oração por excelência para os judeus e para os cristãos. São 10 as categorias: súplicas, lamentações, imprecações, orações de confiança, ação de graças, hinos, louvores à realeza de Deus, orações messiânicas, oráculos messiânicos, cânticos de Sião e cantos didáticos. E já explicamos um por um: súplicas, lamentações, imprecações, orações de confiança, ação de graças. E citamos como exemplo um salmo para cada categoria dessa. Agora nós vamos tratar de outra categoria, de outros assuntos, de outro assunto que vários salmos do Saltério, dos 150 salmos, tratam. Os hinos. O que é um hino? O hino poderia ser definido como uma poesia que exalta alguma coisa. Hino Nacional Brasileiro é uma poesia belíssima que exalta a grandeza da nossa pátria, do nosso povo, das nossas florestas, da nossa geografia, dos nossos mares, de todo esse magnífico país continental que é o Brasil. Daí se diz hino nacional brasileiro. É uma poesia, é um canto, é uma linda redação que exalta a grandeza da nossa pátria e do seu povo. Mas na Bíblia existem hinos, sim, muitos hinos. Esses hinos celebram a grandeza de Deus ou na criação, isto é, exalta-se a Deus por tudo aquilo que Ele fez, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, a natureza, os pássaros, o firmamento, o universo inteiro, o planeta Terra, o homem, as águas, água doce, água salgada, e também os hinos que exaltam a magnificência de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, a força de Deus na história do povo. Ou seja, eu te agradeço, ó Deus, eu te exalto, ó Deus, porque tu intervieste na nossa história, porque tu nos livraste, porque tu nos libertaste, porque tu venceste, porque foi tua a vitória, porque a tua força nos sustentou, nos defendeu, nos protegeu. Costuma-se distinguir, costuma-se separar, costuma-se subdividir os hinos nos salmos, os salmos que são hinos, em 4 categorias. Os hinos cósmicos, os hinos históricos, os hinos didáticos e os hinos mistos. O que seriam hinos cósmicos? Quando você entoa um canto ao Deus Criador, ao Deus que fez vir à existência todas as coisas que são perfeitas, que são belas, que são impecáveis, em quem não há imperfeição, tudo exalta, tudo revela, tudo manifesta, tudo explicita a sabedoria, a beleza e a perfeição do Criador. E vamos citar agora, nesse bloco, um dos hinos cósmicos. Temos, por exemplo, o Salmo 8, o Salmo 18, o Salmo 28, o Salmo 64, o Salmo 103, vários. Depois, os demais que no momento oportuno nós vamos abordar e dizer por que eles assim se chamam. Os hinos históricos, já digo rapidamente o que são hinos históricos, são aqueles que exaltam a Deus que intervém na história, que se manifesta na história, nos acontecimentos do povo, o Deus que conduz o povo do cativeiro do Egito para a terra prometida, os salmos que exaltam Deus que abriu o mar vermelho, pelo qual a pé enxuto passou o seu povo, que exaltam a Deus que entregou a terra prometida como ele prometera,
o salmo que mostra o Senhor na batalha de Israel contra os inimigos do seu povo, Deus que está à frente, à sua destra, o Senhor dos exércitos que possibilitou a vitória diante dos inimigos. Hinos didáticos. O didático aqui é o ensinamento a respeito de condutas a serem tomadas, de males a serem evitados, salmos que contêm máximas de vida. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, é um salmo didático, isto é, mostra que a nação que teme a Deus e caminha nas trilhas do Senhor é uma nação feliz, é uma nação abençoada. Feliz o homem que teme a Deus e caminha nas suas trilhas, nas suas veredas, aquele que teme o Senhor, a sua casa é uma videira fecunda, os seus filhos ao redor da sua mesa, a sua esposa, enfim, é uma dádiva para ele, o Salmo 132, dentre tantos outros. E os hinos mistos são hinos que contêm um pouco de assuntos desses que nós já tratamos. São hinos que contêm aspectos cósmicos, aspectos históricos e aspectos didáticos. Vamos então, ainda nesse primeiro bloco, ilustrar o primeiro dos tipos de hinos, o hino cósmico. Aquele que olha para a criação e bendiz a Deus, que é o seu autor, e glorifica a Deus pela perfeição de tudo aquilo que ele contempla. Os astros, as estrelas, o sol, os cometas e também aqui na terra, todas as criaturas visíveis, a beleza da criação aqui entre elementos líquidos e sólidos, entre a terra e o mar. Com a palavra, o Salmo de número 8. Ao mestre de canto, com a gitiena, Salmo de Davi. Ó Senhor nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Vossa majestade se estende triunfante por cima de todos os céus. Da boca das crianças e dos pequeninos sai um louvor, que confunde vossos adversários e reduz ao silêncio vossos inimigos. Quando contemplo o firmamento, obra de vossos dedos, a lua e as estrelas que lá fixastes. Que é o homem? Digo-me então, para pensardes nele. Que são os filhos de Adão, para que vos ocupeis com eles. Entretanto, vós o fizestes quase igual aos anjos, de glória e honra o coroastes, destes-lhe poder sobre as obras de vossas mãos. Vós lhe submetestes todo o universo, rebanhos e gados, e até os animais bravios, pássaros do céu e peixes do mar, tudo o que se move nas águas do oceano. Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso vosso nome em toda a terra. Aqui é quando a gente sai de nós mesmos e a gente lança um olhar para o universo imenso, quase que infinito, e refletimos a beleza de uma noite enluarada, a beleza de uma noite estrelada, isto é, no firmamento muitas estrelas. A gente vê a estrela do sul, o cruzeiro do sul, a gente vê as estrelas das constelações tão distantes, tudo brilhando numa perfeição. Olhamos também de dia e vemos aquele firmamento azul, às vezes um ou outro astro ou estrela brilhando de dia. E também olhamos para as árvores, para os animais, para tudo aquilo que nos cerca, os animais bravios, isto é, aqueles indomáveis. Sim, também eles revelam a glória de Deus, os animais domesticáveis, os animais que servem de alimento para nós, a perfeição dos mares, dos rios, das árvores, das florestas e também das cidades, o encanto dos jardins, das flores. Ó Senhor, nosso Deus,
como é grande o vosso nome em todo o universo. Isto é, a leitura que um cristão faz, que um judeu também faz, com este salmo de toda a criação, é uma leitura de agradecimento, de exaltação, de glorificação, de rendição, de louvores ao Deus Criador, porque em tudo isso que deve encantar e fascinar os nossos olhos, a gente enxerga a beleza do Criador, a perfeição do Criador, a bondade do Criador, que fez tudo muito bem e nada que ele fez merece o qualificativo de imperfeito. A criação que fala, diz o Salmo 18, os céus narram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Está terminando o nosso encontro. Desejo a você uma semana abençoada. No próximo domingo, se Deus quiser, estaremos aqui para continuar a investigar os salmos na nossa vida. Um grande abraço. Até lá.